E se eu te disser que o seu Deus é um Deus fraco e ele não pode salvar você? Pode parecer loucura, mas fica até depois da vinheta que eu te provo. Se você não ficar, você só me mostra que você é tão fraco quanto ele. Sexta-feira, 20 horas, e mais uma vez estamos aqui no canal da Telmídia. E eu queria falar com você que ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, com certeza você vai encontrar muito conteúdo aqui que vai abençoar a sua vida. E se você por acaso ainda não conhece o serviço de streaming da Telmídia, fica aqui o QR Code para você poder se inscrever com muito conteúdo que vai abençoar toda a sua casa. E se por acaso tem aquele evento especial na sua igreja, aquele dia que você quer gravar um vídeo, aquele dia que você precisa de qualidade, eu indico para você os estúdios Comev para fazer todo tipo de gravação excelente. Eles nos recebem muito bem, mas se por acaso você não puder vir até aqui, eles podem ir até você. Isso não é um problema, entre em contato e siga o canal. Agora, eu deixei para você um incômodo no início. Então, agora eu gostaria de chamar aqui o Davi para a gente poder seguir com esse raciocínio que é excelente. Davi. E aí, Vitão? Como é que você tá, cara? Tô bem, cara. Tô bem. Mais uma sexta aí. Feliz de estar aqui com você. E que chamada, hein, cara? Que chamada. Chamou Glória a galera pra chincha aí. Glória a Deus. Mas agora a gente tem que se defender, né? Ou não, né? Cara, a gente conversou bastante antes de gravar esse vídeo, porque de fato é algo que talvez fica polêmico, né? Ainda mais a chamada, que é de propósito para trazer a galera para cima, pra gente entender que semana passada a gente fez um programa falando sobre como o concentrar-se em não ver pornografia não é a saída, porque isso só revela que o que mais importa para você não é Cristo, no final das contas. Exatamente. O que mais importa para você é o seu, sei lá, o seu desempenho, sua reputação, seu ministério, o motivo pelo qual você tá tão aí querendo não ver pornografia. E eu creio que é mais seguindo essa linha de raciocínio que você trouxe a chamada, porque você trouxe algo interessante, né? Quando desligou a câmera, você trocou ideia e falou, pô, teve uma fase que eu não tava realmente todos os dias pensando, né, em ver pornografia. Cara. Mas mesmo assim, aconteceram situações de pecado. E a gente, pô, vamos falar sobre isso também, porque pode ter gente na mesma situação. E como é que foi isso pra você, mano? Se você que tá acompanhando a gente não sabe, o Davi sabe bem, ele caminhou comigo durante esses anos. Cara, eu parei. Chegou um ponto em que eu acordava de manhã e pornografia não é mais um problema. Pornografia não chama mais a minha atenção. Eu acordo, eu trabalho, eu estudo, eu vou pra igreja, mas as minhas quedas não pararam. E foi muito tempo conversando com você, se aconselhando na base, ouvindo a galera, para que a ficha caísse. De que, legal, a pornografia já não era mais meu Deus, não era mais meu ídolo. Mas eu tinha criado outro ídolo no lugar. Eu tinha outras coisas que estavam no meu pensamento o tempo inteiro. Eu acordava de manhã e meu motivo para viver o meu dia não era viver para Deus, glorificar o nome dele. Era meu trabalho, eram minhas contas, era muitas vezes minhas preocupações, pelo menos no meu caso. Claro que cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo. Mas a gente sabe que isso é da vida de todo mundo. Todo mundo acorda com um motivo para viver. E se esse motivo não for Deus, você tá simplesmente criando outro Deus no seu coração. Você acordava já olhando sua conta bancária pra ver quanto tinha. Infelizmente nunca tinha nada. Pô, eu entendo bem, cara, o que é isso. Porque assim, a gente precisa entender que, como foi dito no programa passado, aquilo que mais importa pra você é o que vai guiar a sua vida. Exato, cara. E que ligação tem isso com o problema da pornografia? Porque parece que a gente tá tirando uma folga do assunto de pornografia nos programas aqui da Telmídia e falando de outra coisa. Esparecendo. Não, ou desabafando entre amigos aqui. Com certeza tem muita gente já se identificando, porque, pô, quantos de nós não acordam no dia
às vezes nem orou, nem lavou a cara, nem tirou as remelas do olho, e vai lá olhar pra ver... E nem é mensagem no WhatsApp, não. Vai ver quanto é que tem na conta mesmo. Vai ver se o boleto que venceu ontem, se tem gente te importunando. Se cobrou juros. Ou problemas. E, sei lá, a pessoa que vende, vê se cliente entrou em contato, se comprar alguma coisa para ele poder pagar aquela conta que ele tá tão preocupado. Sim. A gente tá falando muito de conta. Mas tem outras preocupações também. Né? Muitas vezes a preocupação é até... digamos, motivos que teoricamente seriam legítimos. Com certeza. Né? E aparentemente não são pecado. Né? Que é, por exemplo, eu tenho algum familiar que está passando por uma situação complicada de saúde. Aí eu tô lá, eu já levanto meu dia, nem orei, nem falei com Deus, já vou querer saber como é que ele tá. Aparentemente, não tem nada de mal nisso. Mas olha só, lembra aquele dizer, diga-me com quem andas, eu te direi quem és? Sim. Diga-me o que você acorda pensando e eu vou te dizer quem é o seu Deus. E isso é muito real. Porque Jesus disse, inclusive, que quem amar mais a si mesmo, ou marido, filho, esposa, pai, mãe, do que a ele, cara, não é digno de ser discípulo dele. E isso é muito forte, porque isso faz a gente entender que eu não tenho que simplesmente abandonar um ídolo. Eu abandonei pornografia. Mas, pô, eu nem penso na pornografia, que nem você falou, nem tô pensando em pornografia, não tô vendo vídeo, não tô entrando em lupa de Instagram pra procurar coisa, não tô vendo perfil de ninguém no TikTok, não tô vendo nada. E mesmo assim tá acontecendo situações de pecado de acabar me vendo, me masturbando lá no final do dia. Uhum. Vocês falaram que não tem que ficar pensando o dia inteiro em não ver pornografia. Mesmo assim, eu não tô pensando, mesmo assim eu tô caindo. Mas olha só, um abismo chama o outro. E... aquilo que dominar os seus pensamentos será o seu Deus. E abandonar um ídolo não significa que você abandonou a idolatria como lógica do seu coração. Perfeito. Você tem que abandonar a idolatria como lógica do seu coração, porque senão você só vai trocar de ídolo. Você vai estar lá preocupado com a conta e aquela aflição da preocupação com a conta vai fazer com que o seu cérebro, neurologicamente falando, queira, no seu sistema de recompensa, um alívio, uma tranquilidade, um respiro. E aí, o que o seu cérebro, que ainda não entendeu que o foco é Jesus, viver para Cristo, conhecer Jesus, por mais que ele não está consumindo mais material pornográfico, mas o que ele vai te trazer à memória para te trazer esperança? A pornografia. Exatamente. Ao contrário de Lamentações 3, onde Jeremias trouxe a memória, lá dos versículos 19 ao 25, né? Ele trouxe a memória o que trazia esperança, o quê? As misericórdias do Senhor, que era a causa de não sermos consumidos. Que era bom esperar pelo Senhor, pela salvação do Senhor. Então, é disso que a gente está falando. Se você pode até parar de pensar em não ver pornografia. Mas se você não colocar Jesus no lugar, de fato, Jesus, mesmo em tempos difíceis, como, por exemplo, ter um familiar no hospital, ou, você olha para sua conta, tá no negativo e o aluguel tem que pagar amanhã. Ainda assim, se Cristo não for o seu foco, você estará no mesmo caminho que você estava antes. Mesmo que você fique, por exemplo, meses sem ver pornografia. Exatamente. Mas você só trocou de ídolo. Pornografia nunca é... Por mais que pornografia seja o assunto do Ministério Vida Pura, nunca foi foco, né? Uhum. Sempre foi falar sobre Jesus. Santidade. E até dentro disso que você falou, tem um exemplo legal que eu vivi no meu processo. Acho que quem falou disso foi o pastor Felipe, eu não tenho certeza, ou você. Mas eu tava nessa época, não via mais pornografia, não pensava nisso, vivendo meus dias normal. Mas eu percebi que eu comecei a ganhar peso. E na época que comecei a andar com você, eu tava no final da minha adolescência. Então, eu era magrão quando eu cheguei no Vida Pura. Eu lembro. Ganhei uma barriguinha agora, né? Acho que a gente trocou. Eu era cheinho e você era magro. A gente deu uma trocada. Mas aí eu lembro que você falou isso, da ideia de trocar um ídolo pelo outro. Principalmente quando a gente falando de cérebro, trocar o que dava a dopamina pro seu cérebro por outra coisa. Então, olhando a minha vida, eu percebi que, legal, eu não masturbava mais. Não vinha mais dopamina pro meu cérebro daí. Mas eu comia uns 4 chocolates por dia sem problema. E nem percebia. Porque ao invés de eu pegar essa necessidade e colocar em alguma coisa boa, colocar em Jesus, tá? Cara, falando de dopamina, colocar tipo numa academia que me faz bem, eu resolvi pegar uma coisa ruim e colocar no lugar. E foi isso, eu ganhei 10 quilos à toa. Pois é. E aí você segue uma vida destrutiva com uma aparência de uma vida restaurada. Exato, cara.
tô restaurado da pornografia, mas tá se destruindo em outra coisa. E aí o que acontece? Quando você se cansar dessa nova coisa que você tá adorando e vivendo em função, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar pra pornografia. Aí você vai parar com a pornografia, vai pra comida. Comida, pornografia. E vai viver nesse ciclo interminável. Quando o que a Bíblia nos diz sobre justamente essa ânsia de querer resolver os problemas em outro lugar que não seja no nosso Senhor, que é o nosso refúgio, nosso abrigo, nosso consolo. Salmo 91, que é um salmo talvez o segundo mais conhecido, só perde pro Salmo 23, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, cara. A gente cresce ouvindo esse texto nas caixinhas de promessa lá que tinha antigamente. A gente cresce ouvindo esse texto, mas a gente ainda não aprendeu o que ele realmente significa. Você tem outro texto aí, né? Eu tenho, cara, porque isso é resultado de muitas coisas na nossa vida. Mas todas elas acabam sendo gatilho para a mesma coisa. Para o nosso pecado. O pecado, seja ele qual for. Exato. A gente fala muito de pornografia, mas a gente pode falar do alcoolismo, do cigarro, das drogas. Sim. Pô, tem gente que discute com a esposa quando tá estressado. E afins, a gente pode falar de todos os pecados. Mas a Bíblia vai dar pra gente a receita. O que a gente faz nesses momentos? Quando eu me sinto estressado, quando eu me sinto... A gente falou até isso. Eu não ia pro pecado só quando eu tava mal. Eu ia quando eu tava bem também. Momento de comemoração, aumento de salário e tal. Vamos fazer o seguinte. Quero te propor um desafio. Perfeito. Você vai ler esse texto que você separou aí, que eu acho que até sei qual que é. Com certeza. E a galera aí que talvez que tá um pouco começando a caminhar realmente na vida devocional, acho que vai também sacar que texto que é. É um texto que Paulo cai matando em cima de quem vive assim. Ele traz... Cai matando o modo de dizendo. Ele traz a saída. Mas vamos fazer o seguinte. Você vai ler esse texto. Eu acho que isso que você trouxe agora serve justamente pra gente esticar mais esse chiclete em outro programa. Que é o que eu faço quando eu tô estressado, quando eu quero explodir, quando eu tô preocupado. O que eu devo fazer? A gente trouxe aqui a ideia de que o que tem dominado seus pensamentos, esse é o seu Deus. E por isso é um Deus fraco lá da sua chamada inicial e que não vai resolver seus problemas. Mas o que eu faço então quando eu estiver estressado? Mas lê esse texto e depois aí, no próximo programa a gente vai estreitar mais isso. Perfeito. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E? Aí, seguindo pro 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Isso aí. Eu espero que essa conversa tenha sido edificante pra você. Sempre é pra mim, cara. Conversar com você sempre Glória a Deus, tira tamo junto. grandes resoluções pra minha vida. Eu espero que tenha sido pra galera também que tá assistindo a gente. De novo, lembrando, se você é novo por aqui, se você conheceu até o Mídia agora, deixa a sua inscrição, clica no sininho. A gente tá aqui toda sexta às 8. E é isso, cara. É sempre um prazer ver você aqui. Lembrando que nas plataformas de podcast também tem programa Vida Pura. Cara, muito bem lembrado. Você vai achar o Vida Pura em todas as plataformas de streaming de podcast. Se não vê no YouTube, dá pra ver nos outros aí. Se não quiser ver a nossa cara feia, cara, você pode ouvir só a nossa voz, já tá a melhor. Nossa voz feia. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.